Bom dia, eu sou a aluna Leiliane Oliveira e hoje eu vou falar um pouco sobre acessibilidade para crianças com deficiência na escola. Então, todo mundo sabe que em várias escolas existe algumas crianças com algum tipo de deficiência, como, por exemplo, uma criança cadeirante. Muitas vezes acaba por ser complicado a criança a se locomover na escola por não ter rampas em todos os lugares, ou por outras salas estar em outros andares, como, por exemplo, em uma escola onde a sala de a sala de leitura, a sala de filme ou então a secretaria ficam no segundo ou no terceiro andar e muitas vezes não tem rampa, como essa criança vai chegar lá? Tipo, é inacessível para ela e deveria ser uma coisa acessível para todos da escola e não só para alguns. Como também tem a dificuldade sobre crianças com outros tipos de deficiência. Uma criança com deficiência auditiva, quando forem passar um filme para todos da turma assistir, deveria ter uma língua brasileira de sinais lá para a criança poder acompanhar junto. E muitas vezes, pela escola, não está acessível para receber essas crianças. Os professores acabam que por dificultar, tanto para o professor ensinar, como para a criança aprender. E eu acho que a gente deveria estudar desde pequeno a língua brasileira de sinais na escola. Deveria ser uma disciplina para todas as turmas, porque assim como é complicado você chegar ali na escola e a professora não está preparada para te receber, porque não sabe linguagem de sinais, também é difícil para se enturmar com o coleguinha, porque muitas vezes o coleguinha não sabe, não tem prática na Libra, né, e acaba por não conseguir se socializar com os outros, e acaba por ficar, sei lá, às vezes sozinho, sem ter um coleguinha, então acho que isso complica demais. E para os pequenos, qualquer obstáculo na hora da aprendizagem ou de se relacionar com seus colegas pode fazer grande impacto em várias coisas na sua vida. Os pais também são parte muito importante, porque eles têm um dever de a escola comunicar tanto a diretora como a professora sobre o seu filho. Como eu assisti um filme que falava sobre um garoto com a síndrome de Tourette. E nele contava que o garoto às vezes acabava por ter crises na sala de aula. E alguns alunos não sabiam o que eram, né? E acabavam achando que ele estava fazendo aquilo porque ele queria. E ele acabava que, por fazer brincadeiras de mau gosto, ficar rindo dele, ele ficava mais nervoso. E com isso ele ficava tendo mais crise ainda e fazendo mais barulho. E a professora sempre brigava com ele, falava que ele só atrapalhava a aula, que era pra ele parar com isso. E ele ia ficando mais nervoso, ia fazendo mais barulho, tendo mais tiques. Então, isso era só em um filme. Mas agora, para pensar em uma criança na vida real, com essa síndrome na escola, passando por tudo isso. A escola, que era para ser um mar de rosas, acaba por ser um pesadelo, né? Muitas das vezes a criança acaba por desistir de ir à escola por conta disso. Só que se os pais forem na escola e explicar que o filho tem tal síndrome, que funciona de tal jeito, eu acho que evitaria por ele passar por muitas coisas assim. E no caso das crianças com outro tipo de deficiência, eu acho que a criança com dificuldade de se locomover pela escola deveria ter um jeito de fazer com que ele chegasse às salas e participasse de todas as aulas e de tudo. E as crianças que têm alguma deficiência auditiva deveria ter a linguagem de sinais brasileira, professores capacitados para conseguir se comunicar com ela, como também os alunos deveriam aprender desde sempre a linguagem brasileira de sinais para poder se comunicar com os coleguinhas, né, para ele poder se socializar melhor. No caso do aluno com deficiência visual, para o qual existe várias tecnologias além do sistema Braille. E também, como eu já havia falado, deve ter alguns professores capacitados, né, para receber esse aluno. Como, assim, dar um exemplo da minha escola. Foi por um desses motivos que eu escolhi esse tema para falar, porque apesar da minha escola ter rampas, mas não tinha professores capacitados para receber essas crianças. E nem materiais especiais para elas, como não tinham materiais em braille para as pessoas com deficiência visual. Eu acho que os professores não sabiam a linguagem de sinal brasileira, então seria muito complicado para essas crianças chegarem na minha escola com deficiência, porque ia ter rampa, mas e as outras coisas? Não tinha.
Então ficar muito complicado para que elas fossem estudar lá. Então eu acho que deve ser um assunto que deve ser muito abordado, porque apesar de ser falado muito e de já terem leis que faz com que aceite eles, porque mesmo assim acaba que por muitas vezes a pessoa acaba se esquecendo desse assunto e meio que deixando de lado. Às vezes a pessoa tem até uma ideia de tentar sobre algo, mas acaba que por deixar de lado, por achar que não vão conseguir. Muitas vezes as pessoas acabam até se esquecendo sobre esse assunto e acabam meio que deixando de lado. Não sei se é por achar que é sem importância, só que tem muita importância esse assunto. Eu acho que deveria ser abordado em vários lugares. Eu acho que com o passar do tempo já foi falado. Deveriam já, quase todas as escolas já estar acessíveis para todos, né? E infelizmente ainda não vemos isso. E acho que uma das coisas que eu faria, né, para melhorar, seria realizar um curso de capacitação para professores, para que esses possam direcionar e valorizar essas crianças. E ao final do curso de capacitação, eles, né, os professores, fazerem um momento de lazer para essas crianças, com algumas apresentações de fantoches e demonstrando para as outras crianças sobre algumas síndromes que existem, sobre algumas deficiências, explicando mais um pouco para que as crianças também entendessem, sabe? E ficassem sabendo, e por não acabar fazendo brincadeira com coleguinhas, por não saber, né, ou entender sobre a sua síndrome ou sobre alguma deficiência que ele tem, e assim ensinando o que é certo, né? E também apresentação sobre a conscientização social escolar. Eu acho que isso ajudaria a mudar e muito.